Finalmente a emoção vai começar, porque nesse último capítulo a gente viu que a guerra entre Yotsuya Kaidan e Toman estava perto de acontecer, e foi exatamente isso, sequestro do nosso querido Ryusei. Shifuyo acabou tomando as rédeas para ir resgatá-lo, mas será mesmo que ele vai conseguir? Essa é uma das grandes questões que a gente tem nesse novo capítulo de Cartas para Baji número 11. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje então vamos com mais um vídeo. E logo eu já peço para vocês se inscreverem porque é muito importante, também já deixa aquele like fortalecedor aqui embaixo, porque ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Depois da vinheta a gente vai entrar em detalhes sobre o que aconteceu nesse último capítulo. Lá no último capítulo, número 10, a gente havia percebido que até a mãe do Ryusei não havia percebido seu sumiço. O Shifuyo e o Baji então começaram a procurá-lo. E dessa vez a gente acompanha em detalhes a busca que o Shifuyo começou a fazer. Afinal de contas, se nem em casa o cara tinha aparecido por onde ele andava. O medo estava se tornando cada vez mais forte de ter realmente sido de fato um sequestro pelos caras da Yotsuya Kaidan que já haviam ameaçado Ryusei anteriormente. Então o Shifuyo tinha uma grande missão, ir atrás sem ter o que pensar, partindo porque ele precisava salvar esse novo amigo que também era muito importante para o Baji, não é mesmo? Assim ele começa a sua busca, sai disparado, mas ele acaba se deparando com alguns amigos. Se você lembrar, o Takemichi tinha aqueles velhos amigos da gangue Mizo, que sempre andavam colados com ele. Aqui a gente tem algo muito parecido, afinal de contas já apareceu em outros momentos. O Shifuyo também tinha os seus seguidores. Eles eram o Sasaki, Yoshida e o Takeuchi. Principalmente o Yoshida, que tem muito destaque nesse capítulo, já vai reparando nele, já que ele é esse com cabelinho meio repartido no meio. Olha, esse bando de Zé Manés aí são os amigos do Shifuyo, então muito respeito com eles, porque nem o próprio Shifuyo tem. Enfim, o Shifuyo acaba abrindo o jogo com eles, já que eles perguntaram o que o Shifuyo estava aprontando, quais eram os planos, e ele fala que está atrás dessa gangue Yotsuya Kaidan justamente porque aparece a qualquer momento uma informação que podem ter sido os responsáveis por esse sumiço. Agora, é uma responsabilidade, afinal de contas ele está indo invadir o território inimigo de uma gangue poderosa. Os caras, muito animados, resolvem ajudar o Shifuyo nessa missão ingrata. Afinal de contas, eles nem têm noção do real perigo que eles estão se metendo. O Shifuyo, num primeiro momento, preferia ir sozinho, mas no final das contas acabou aceitando e eles foram até o local. Chegando lá, eles começam a procurar, ver vários delinquentes pela frente, quem poderia ter algum tipo de informação. Esse território do Yotsuya Kaidan é meio grande, tem vários delinquentes por aí, e eles encontram um primeiro grupo. Quando eles chegam, começam a interrogar os caras. Obviamente eles não gostaram, afinal de contas nós estamos falando da turma do Shifuyo na média de 12 a 13 anos. Os caras que eles já encontraram deviam ter no mínimo uns 15 e 16, então eles já começam tirando onda, falando que eles eram uns bebezinhos, novinhos, que eles precisavam crescer antes de se meter com eles. Só que o nosso Shifuyo chamou pra briga, afinal de contas continuou insistindo e os caras obviamente não gostaram. Só que não adianta não gostar, porque o Shifuyo é um dos personagens mais fortes, inclusive a gente já trouxe aquele nosso ranking definitivo, viu? Tá aqui no card, você que pediu por ele, ranking atualizado, Tokyo Revengers, cola aqui, vai dar uma olhada, comenta, compartilha, curte, porque ficou muito legal. Voltando aqui pro nosso capítulo, né? O Shifuyo deu uma verdadeira lição, deu uma surra nos caras e os seus amigos acabaram apanhando no processo. O único que saiu ileso no fim da conversa foi o próprio Shifuyo. Os 3 seguidores dele já estavam todos quebrados, afinal de contas só o Shifuyo tem essa força acima do comum, os seus amigos não. E ali eles começam a conversar que tá muito difícil, que realmente os caras apanharam e não abriram o bico, ou seja, realmente eles não deviam saber nada. Só que quando o Shifuyo, conversando com os 2, 3 amigos ali em volta, abre o jogo falando que parece que vai ser um pouco mais difícil essa missão de encontrar Yotsuya Kaidan, porque anteriormente ele havia perguntado até do Ryusei. Os caras ali, um deles se destaca e fala que se alguém foi sequestrado pela Yotsuya Kaidan, realmente percam as esperanças, porque
não vai voltar vivo. E deu, obviamente, um pouquinho de medo neles, principalmente nos 3 que estavam acompanhando o Shifuyo. Afinal de contas, o Shifuyo chegou a comentar com eles que eles poderiam ir embora, porque o negócio estava esquentando, então não seria muito fácil. Só que os 3 ainda queriam continuar ajudando, então eles continuaram perguntando para outras pessoas e até se separaram, né? Em duplas, na verdade. Os outros 2, coitados, se ferraram. O Yoshida, que foi junto com o Shifuyo, aparentemente estava um pouco melhor, já que o Shifuyo é mais forte. Mas as coisas vão ficando pior a cada momento que a gente vai com esse capítulo 11. Afinal de contas, eu falei pra vocês, a briga, porrada ia começar a acontecer. E é exatamente isso que acontece depois de eles interrogarem vários caras que estavam por ali no território. Ninguém queria abrir o bico sobre o Utsuya Kaidan, até que chegou um cara cabeludinho ali que falou que tinha algumas informações pra eles. Eles até ficaram empolgados, principalmente o Shifuyo, né? Afinal de contas, nós temos aqui um cara que pode ajudar eles. O Yoshida até pegou o celular para tentar ligar, avisar os outros 2, só que nem deu tempo. Esse cara que acaba de se revelar, ele tira uma arma de choque e realmente mostra que é um dos caras malvados da história, porque ele aplica esse choque e provavelmente já deixou os 2 desmaiados. Porque a próxima cena, se preparem, também já vem muito forte. O Shifuyo acorda totalmente amarrado na cadeira, e quando ele se depara com o que está acontecendo, ele percebe que o cara que havia atacado ele pelas costas estava com um taco de beisebol, e do nada ele rebate uma bola, e quando o nosso Shifuyo percebe o que estava acontecendo, ele vê que o Yoshida levou uma bolada direto na cara, e pelo jeito não devia ter sido a primeira, porque a situação do Yoshida estava horrível, a cara dele estava toda ferrada. Então o Shifuyo pede, grita, implora para que ele liberte o Yoshida. Pare com isso, afinal de contas ele precisa ir para o hospital urgente. E o cara fala que chegou a hora então deles conhecerem o beisebol assassino. Afinal de contas é uma brincadeira sadia para esse cara, né? O Shifuyo insiste, né, que é para ele parar porque o cara tá correndo já um risco de vida. Só que depois ele fala tudo isso, o cara fala assim, então vamos trocar então, né? Vamos mudar aqui o nosso alvo. Agora o alvo será Sato Ryusei. Sim, o Ryusei está no mesmo local que os 2. O Shifuyo também se assusta, porque quando ele percebe, ele vê que o Ryusei também já está todo machucado. Afinal de contas, ele está aí já há um tempo e deve ter passado poucas e boas. Afinal, o cara já está todo ferrado. O Shifuyo se assusta com aquilo, já começa a xingar o cara e ele, enfim, se apresenta como vice-presidente da Utsuya Kaidan, Hishi Koshiro. E olha, esse tal de Kojiro aí tá com uma cara bem maléfica mesmo, um olhar muito sombrio. Com certeza teremos muita treta pela frente. Só que os 3 ali estão totalmente amarrados, então a situação não é nada fácil. Tem aqueles 2 amigos do Shifuyo que ainda estão soltos por aí, quem sabe eles podem ir pedir ajuda. Mas o que me preocupa aqui é que ele é um vice-presidente e parece ser um cara muito forte. Quem será o presidente da Utsuya Kaidan? Enfim, foi esse mais um capítulo de Cartas para Bage. Logo, logo a gente já chega junto com o capítulo número 12. Por isso a gente vai ficando por aqui. Deixa aquele like antes de ir embora. Valeu!